Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Trilha da Vida, o podcast onde damos voz a histórias emocionantes de pessoas inspiradoras e que de alguma forma se relacionam com o cuidar. Eu sou a Marcela Tardelli e preparem-se porque a nossa trilha começa agora. Roda a vinheta. E hoje eu tenho a honra de trazer aqui e apresentar para vocês Luciana Telli. Seja bem-vinda, minha amiga querida. Olá a todos aqui que estão nos acompanhando. Obrigada por esse espaço aqui na Trilha da Vida, um nome assim bem chamativo ali, inspirador, que nos chama realmente para os nossos sentidos de vida, Então, muito bom estar aqui com vocês, viu? É um prazer enorme, Lu, de verdade, assim, de todo o meu coração. A gente pensa com muito carinho, assim, cada um que a gente quer trazer para cá para contar um pouquinho da sua história e compartilhar com a gente experiências que vão nos ajudar, nos fortalecer, nos guiar, porque no final das contas a gente acaba se conectando de alguma forma, Cada um do seu jeito, cada um com uma história, mas eu acho que é sempre muito, muito importante. Lu, para a gente começar, conta para nós, para essa galera que está ouvindo a gente, está assistindo, quem é a Luciana? Boa perguntinha, Essa daí é pergunta de psicóloga. Quem é você? Tá fácil. Se fosse fácil, Mas, não vale responder que nem na entrevista de emprego. É quase isso. Quem sou eu, Assim, eu acho que assim, de fato, eu acho que eu já me descobri em diversos momentos. Acho que cada fase da minha vida eu vou abrindo uma janelinha sobre quem eu sou, E como eu estou. Então, bom, eu gosto de falar do lugar que eu resido, que eu nasci. Sou paulistana, Então, nasci e cresci, vivo em São Paulo, capital. Sou uma pessoa assim que as pessoas quem está ao meu entorno, comenta. Sou uma pessoa alegre, Assim, a alegria, o sorriso é minha marca, minha espontaneidade é minha marca. Então, assim, o meu não verbal vai gritar, Sério? Que isso? O meu não verbal, assim, vai gritar quando algo traz, assim, desconforto para mim, mas o contrário também. Então, assim, eu sou muito espontânea. Então, quando eu gosto, quando eu não gosto, minha cara vai falar. Às vezes eu não vou verbalizar, trazer a fala em si, mas a voz ali, mas eu vou trazer isso na minha expressão facial, no meu corpo. Então, mas a alegria é algo bem marcante, assim. Eu tento levar minha jornada de vida com a alegria, com o sorriso, com a leveza, Então, seja em momentos difíceis, eu sou aquela, claro, dentro de uma proporção, assim, do bom senso, eu tento levar isso para as pessoas que estão ao meu entorno. Para mim, isso é um recurso para mim de vida, de enfrentamento aí. E sou filha, Sou irmã, já fui neta, Então, aí é que é uma grande... que eu falo emocionada, Porque os meus avós fizeram parte de fases assim muito importantes da minha vida e sinto falta deles. Eles não estão mais vivos fisicamente, mas muito presentes aqui, comigo nos legados deles. Então, sou amiga, sou e estou,
né? Porque eu falo que eu acho que eu vou acabar levando isso para minha vida inteira, que é psicóloga. Eu sou formada, né, em psicologia. Como é que você chegou nisso? Como é que a psicologia, assim, como é que você escolheu essa profissão? Tem gente que decide assim e segue aquilo até conseguir. Eu vou falar de mim, tem coisas que eu prestei, assim, por exemplo, física médica, eu cheguei a prestar vestibular. Pois é, entendeu? Eu ia estar lá hoje, talvez, uma grande cientista ou mexendo em aparelhos de ultrassom, mas, enfim, foi sempre muito claro para você, Lu? Não foi minha primeira opção de escolha profissional, de estudo, não foi minha primeira opção. O que sempre me motivou foi estar em alguma profissão ao cuidar. Então, o que eu poderia me dedicar ao cuidar? A minha primeira, eu tô aqui rindo, sabe? Porque, né, quando a gente fala, a gente vai, né, trazendo, a gente vai elaborando algumas coisas aqui, né? É quase uma sessão de terapia, quase né? uma sessão de terapia, não é mesmo? Mas eu queria ser médica, Marcelo. Médica, né? Assim, a área da medicina sempre me chamou a atenção. Tá. Mas pelo fato de cuidar. Eu achava que essa era uma área que estava dedicada ao cuidado. Né? Mas depois eu fui pesquisando mais, aquela fase de vestibular, de qual, né, o que você vai prestar, que você tem que prestar, né? Porque é uma coisa meio que, né? É maluco isso, né? É muito maluco isso, né? Porque vou te interromper um pouquinho só para até explicar como eu cheguei na questão da física médica. Eu tive uma fase que eu falava que eu queria ter essa questão de cuidar das pessoas. Mas quando eu fiquei internada, eu era muito pequenininha, não tinha nem noção do que era uma dinâmica de hospital, coisas desse tipo, para dizer assim, eu quero ser isso, ser aquilo, né? E aí minha mãe fez assim, não, você vai fazer um curso técnico de enfermagem para você ter noção do que é o dia a dia de uma vida na área da saúde. E ali eu comecei a ter contato com algumas profissões, né? Principalmente enfermagem, o próprio campo da medicina, físio, nutri. E aí tem aqueles vestibulares de meio de ano que, assim, presta, entendeu? Presta qualquer curso para ver como é que tá também a sua dinâmica de estudo. E aí, nessa história, nossa, já fui para tudo quanto é canto de interior, de outros estados, e eu cheguei a prestar física médica por conta disso, né? Mas, ao mesmo tempo, pensando assim, se eu passar, lascou, né? Porque também, como é que eu vou estar próximo de alguém, mas o universo sabe como nos conduzir nessa caminhada. E aí, ele foi te encaminhando para a psicologia. Uhum. E aí, você... Então, tinha isso, né? Assim, você precisa escolher alguma profissão. Então, se você termina, na minha época, né, ensino médio, enfim, colegial. E aí, você já, na verdade, já no colegial, você já tem que pensar sobre o que você quer enquanto profissão, que você quer para entrar numa faculdade, né? Que é o curso que você quer para entrar na faculdade. Porque tem, né, esses cursinhos pré-vestibulares, tem cursos técnicos nessa fase. E eu fui, assim, eu me interessei pela medicina, mas por essa área mesmo do cuidar. Depois eu fui pesquisando a físio, ser fisioterapeuta, até que eu cheguei na psico, porque eu fui entendendo nessas minhas pesquisas sobre as profissões. Eu não fui a campo, assim, não tenho ninguém na minha família, assim, na época, né, que estava ligado a essa área. Meus pais são da matemática, exatas ali, sabe? Uau. Então, entendeu? Ele super ia me apoiar a física médica. Exatamente. Minha mãe queria que eu seguisse ali, né, a carreira dela, ou fazer direito, porque ela é contadora. Assim, e aí meu pai matemático em si, também fez física. Então, aí eu falei assim, gente, não vai. Até fiz um treino ali no escritório, mas não vai. E escolhi, falei assim, eu gosto da área do comportamento, eu queria entender o porquê que as pessoas
tomavam algumas atitudes e o quanto que isso interferia na vida delas, na saúde delas. Porque as pessoas são como elas são. Isso. E aí eu queria cuidar disso, entende? Assim, dessas, das consequências dessas escolhas, sabe? E assim, voltado para o campo da saúde. E então foi que eu prestei a psicologia. No entanto, então, como eu já entrei com essa mentalidade na faculdade, eu depois, assim, as minhas escolhas de estágio, desde também dos locais que eu acabei trabalhando, foram voltados, de alguma forma, tinha algum pezinho ali na área da saúde. E aí hoje eu estou assim, bem voltada, né, para psicologia dentro da área da saúde. Como é que é essa dinâmica hoje? Você faz... Eu sei que você trabalha em vários lugares. Como que é a sua dinâmica de atendimento? Qual que é o seu estilo? Tem um termo certo, psicólogos me perdoem. Não é estilo de abordagem. Obrigada. Abordagem. Então, a abordagem é algo que hoje eu vejo que às vezes os psicólogos têm um pouco de dificuldade de falar qual é a sua abordagem, né? Porque isso era muito, existia muito esse questionamento, assim, ou que você tinha que se direcionar a alguma abordagem, que você tinha que seguir. Então, você sai da formação e você tem que se especializar em uma abordagem, né? Então, eu fui, por exemplo, estudar psicanálise, entender ali, né, Freud, caminhando dentro né, dos outros autores, mas o que me chamava mais atenção e que fazia meu coração ali vibrar, que eu tinha mais interesse, era a psicologia analítica, que é Jung. Então, eu fui fazendo alguns cursos depois nessa área do corpo, do corpo, símbolos, né, práticas corporais, mas voltadas mais para compreensão analítica. Só que hoje, você vai falar assim, hoje você trabalha com essa abordagem, eu tenho uma tendência a ter esse olhar, né, para essa abordagem. Mas a gente ali na prática, nós acabamos, às vezes, integrando esses olhares, claro que a depender do tipo de situação que se apresenta, do contexto, das necessidades da pessoa que nos procura ali. Nós, tem algumas situações, contextos que a gente tem que encaminhar para uma abordagem específica que vai ter mais resultados ali, tá? Mas, de uma maneira geral, a gente acaba integrando. Você vai usando um pouquinho de ferramenta daquilo que, naquele momento, vai fazer sentido para aquela atenção que você está dando, né? Isso. Né? Então, assim, a gente vai falar de... então, aí, como que eu estou hoje, né? Então, assim, na minha... então, só para as pessoas entenderem a minha trajetória dentro da psicologia. Então, eu faço meus estágios em comunitária, em hospitalar e psicoterapia breve, psicanalística, né? Depois que eu saio da faculdade, eu sigo na área social, além do meu consultório, né, na parte clínica. Então, o esteve presente comigo. E aí eu fui para a área social, mas a área social, ou seja, organizações que estavam voltadas para a área da saúde, que estavam voltadas para práticas dentro de hospitais. Então, aí eu fui mais para a parte de coordenação dessas atividades. Eu trabalhei com uma organização voltada para o voluntariado, com palhaços em hospitais. Então, eu participava desde do recrutamento, né, de seleção, de treinamento desses voluntários para exercerem essa atividade dentro dos hospitais. Então, eu precisava conhecer desse universo, né? Quais eram as necessidades daquele público, daquele serviço.
Então, isso, ou seja, de alguma forma eu estava vinculada ainda na área da saúde. Sim, foi te gerando repertório para você entendendo essa dinâmica e até sentindo assim, puxa, acho que é isso mesmo que eu quero fazer na minha vida profissional, né? Sim. E aí, depois eu fui migrando para outras atividades sociais, né, outras organizações sociais, voltadas, por exemplo, para capacitações de mulheres, né, em situação de vulnerabilidade social. Fui para jovens também que tinham aí interesses em se reinserirem no mercado de trabalho. Tinha também tinha que trabalhar com PCDs, né? Então pessoas com deficiência, então dar aula da parte comportamental para essas pessoas. E aí onde que entra a saúde também, né? Que eu fui migrando, então onde que entra a saúde dentro disso. A saúde entra, por exemplo, nesse projeto de jovens para o mercado de trabalho. Eles tinham uma parte para os reabilitandos do INSS. Tá. Então, são pessoas que, de alguma forma, tiveram aí questões referentes à saúde, tiveram que ficar afastados, teriam que ser reinseridos ali, tiveram, né, que ter a integração deles no serviço. Então, eu trabalhava essas questões comportamentais para que eles pudessem ser reinseridos, reintegrados ali no serviço e em outras funções, né, a depender do tipo de situação, de contexto ali, de algumas deficiências que surgiram, né, foram adquiridas, né, alguns contextos de saúde. Ali então, você já começava a trabalhar um pouco essa questão também do luto relacionado a uma perda de função, né? A perda, às vezes, de um papel que aquela pessoa tinha dentro de uma certa comunidade, e aí ela passa a exercer um outro papel, ou às vezes até não exercer um papel, né? E aí isso já vai entrando na sua vida também de uma forma... Então, naquela época você nem imaginava o que você estaria fazendo hoje, né? Não. E é isso que o que hoje as pessoas, né, que eu atendo, né, me falam, assim, se questionam, falam assim, então tudo que eu vivi, os arrependimentos, né, não deveria ter feito isso, por que eu me dediquei tanto tempo àquilo? Você começa a ressignificar algumas coisas na sua vida, e aí eu tenho uma fala que é o seguinte, por que nós nos cobramos que realmente o que eu fiz estava errado, não devia ter me dedicado? Eu sou mais gentil com esse olhar. Mas não era. Porque existe uma cobrança de que você tem que trilhar um caminho, aquele único caminho, e que um caminho certo, assim, né? Linear. E aí, se você for ver pela minha trajetória, nossa, peraí, a Luciana queria ser médica. Aí depois foi para FI, assim, parou na psicologia, entrou na psicologia, foi para uma área social. Então, mas Lu, sabe o que eu tô lembrando? O Gleison, meu marido, ele sempre falava assim para mim, né? Às vezes eu falava para ele, olha, você viu, eu caí, olha o que aconteceu, tipo, de uma forma positiva, né? Olha isso que legal que aconteceu na minha vida. Tipo, cai de paraquedas essa situação para mim, como se eu tivesse recebendo um presente, sabe? E aí o Gleison falava assim, parece que, para de falar, né, que tudo que você encontra no seu caminho aqui é positivo, que caiu de paraquedas na sua vida. Não, isso é resultado de coisas que você conquistou, de projetos que você participou, pessoas que você conheceu, uma pessoa que você cuidou e que te referencia para outra. Então, acaba virando, né, essa bola de neve positiva que vem atropelando a gente com uma série de coisas que, de repente, você fala assim, nossa, que coisa legal, né? Mas, no final das contas, é resultado. Então, trazer toda essa experiência
Eu sei que as pessoas que talvez não te conheçam falam assim, mas gente, o que ela faz hoje de fato? Mas é porque assim, cada detalhe dessa experiência da Luciana compõe a psicóloga Luciana de hoje, né? Que, com todas essas competências e habilidades para lidar com um paciente oncológico, principalmente porque tem a ver com essa questão do projeto que a gente quer também contar para a galera. Uhum. E aí, nessa dinâmica de trabalho, como é que você chegou na oncologia, na hemato? Porque hoje você faz parte de uma organização social que lida com pacientes oncohematológicos, né? Isso. Uhum. Então, olha que interessante. Eu cheguei na oncologia, antes de chegar na oncohemato especificamente, por conta do voluntariado. Lembra que a minha atuação começou com social? Sim. Com social, e inclusive numa organização que onde eu coordenava o voluntariado. Então, eu sempre tive isso muito forte comigo, o social e o voluntário. Uhum. Ser voluntário, estar voluntário ali. E aí, uma das. Eu recebi um convite, na verdade, para fazer um trabalho voluntário num ambulatório. E eu fui fazer esse trabalho voluntário dentro da minha área. E eles gostaram do trabalho. Daí tem toda uma questão de política referente ao voluntariado, e depois incorporar alguém, né, como funcionário. Uhum. Mas aí surgiu, depois de um tempo, essa oportunidade de integrar a equipe quanto funcionário, né? Então, fizeram esse convite para mim, falaram assim, que era um ambulatório de oncologia e imunologia. Como eu tinha uma vivência dentro da área hospitalar, né, eu tinha conhecimento sobre algumas patologias, o funcionamento ali, né, do adoecimento, a trajetória do adoecimento, enfim, os aspectos psicológicos envolvidos. E, enfim, eles, né, falaram, por que você não pode integrar? Porque, assim, faz muito sentido para nós a sua prática aqui. Uhum. E eu falei, por que não? Né? E aí eu falei assim, peraí, mas para eu estar dentro dessa área, eu preciso me capacitar, porque eu senti a necessidade de me tornar, de obter conhecimento sobre a especificidade do que é, né, a oncologia em si, o que é o câncer em si. Né? Uhum. Eu tinha um contexto mais generalista, né? Então, hospital geral, por exemplo, né? Sim. O que são as doenças e o adoecimento em si. Mas o que é estar, né, com uma doença, no caso, assim, você adoecer por câncer. E aí eu via que eu precisava de mais conhecimento, instrumentos para poder agir ali. Então, eles viram a capacidade, ou seja, que eu tinha, talvez, ali de skills, né? Soft skills, de interesse, né? Então, eu já tinha uma bagagem, talvez, ali, né, dentro da área da saúde, mas que eu precisava incorporar outros conhecimentos, mas eu tinha interesse. E eu fui atrás de me especializar nisso. Então, fui atrás de especialização em onco, terminei minha especialização em hospitalar, então, aí então, tudo começou nesse ambulatório, né? Então, começou com o voluntariado em si, né, dentro da oncologia. Ou seja, nunca percam uma oportunidade, mesmo que seja voluntário, que a gente não sabe que pode sair dali, né, Lu? E eu falo, eu sou a prova viva. Que assim, eu sou a prova viva do poder do voluntariado. Eu entrei sem a intenção, né? Isso também é claro, assim, que onde eu entrei, seja até no meu primeiro emprego ali como coordenadora de projetos sociais do voluntariado dentro dos hospitais, que são espalhados em hospitais, eu era voluntária também, tá? Eu não falei isso, mas eu era voluntária antes de me tornar coordenadora. Então, assim, a minha trajetória profissional vem muito do voluntariado. Então,
porque eu me dispus a estar ali, atendendo uma necessidade não minha, a princípio, assim, e aí que tá, não minha, entre aspas. Por quê? Porque para eu estar, isso é interessante também, assim, porque para eu estar me dedicando àquilo, é porque, em algum momento, aquela atividade faz sentido para mim também. Eu não faço coisas que não vão fazer sentido para mim. Eu vou, identifico as minhas habilidades, os meus interesses, o que eu posso, de fato, ajudar, e vejo quem é que pode ser ajudado dentro disso. Não Existe uma troca, né? Uma satisfação que a gente precisa ter fazendo esse tipo de trabalho. Exato, mas o que eu vi, assim, enquanto coordenadora, né, de voluntariado, era assim, eu tenho isso de recursos, sejam eles comportamentais, de tempo, de financeiros, e eu quero que isso se encaixe nessa atividade. Não é isso, não é sobre isso, voluntariado não é sobre isso, tá? Então, é assim, reconheço as minhas habilidades, não gosto de falar capacidade, mas habilidades, eu reconheço as minhas habilidades, eu tenho minhas áreas de interesse e vou ver em que lugar e que população, de fato, precisa disso. Mas não impor que o outro precise do que eu tenho. Sim, é um exercício, né? É um exercício antes. Exato. Então, eu sempre busquei isso dentro da, né? Eu acho que essa via, né, via de mão dupla, né? Então, assim, um ajuda, um se completa com o outro, né? Então foi por conta disso, né? Então, o voluntariado surgiu, e eu sempre falo, assim, o voluntariado, ele também é um campo de aprendizados, é um campo em que a gente pode fazer a diferença, impactar, né, e ser impactado. Então, esse é um lugar de transformação, transforma e, né, de ação. Então, eu acredito muito na força do voluntariado. E o voluntariado, que eu falo, o voluntariado é comprometido, é engajado. Você tem que saber muito sobre os seus limites. Você tem que saber reconhecer o outro, qual é o ambiente que você se encontra. Então, ele é um grande campo de aprendizado. Então, foi por isso que eu entrei na oncologia. E uma das coisas, só tomando um pouquinho o rumo do assunto do voluntariado, né? Assim, o quanto as pessoas precisam se preparar para estar nessa posição. Não é só esse exercício de entender o que eu tenho para oferecer e aonde precisam do meu trabalho, mas como eu vou me inserir nesse campo. Então, existem, para quem tem interesse, né, em voluntariado, existem cursos que preparam as pessoas pro voluntariado. Né? Porque também não pensa que porque é um trabalho voluntário, que não existem metas, cobranças e regras e protocolos e etc. Né? Não é assim solto, né? Existe um rigor também dentro desse processo, né, Lu? Existe, e porque, então, assim, você precisa ter esse desenvolvimento, né? Desenvolvimento emocional, desenvolvimento de assim, competências técnicas, a depender do tipo de voluntariado que você vai exercer. Então, eu fui exercer um voluntariado que eu precisava ter competências técnicas ali, além de comportamentais, para poder exercer. Então, assim, é uma responsabilidade. Então, você está investindo o seu tempo, é gratuito, mas existe uma responsabilidade, não é porque é gratuito que tem que ser de qualquer jeito ali, né? Então, e talvez seja por isso que não sei quais foram as razões de fato ali, mas eu fico aqui refletindo que talvez seja por isso que eu acabei integrando depois as equipes de uma outra forma e sair do contexto de voluntariado. Mas o voluntariado sair, mas sempre estava ali, talvez não, e sim, abraçando outras ações voluntárias, porque eu acredito, isso faz parte da Luciana. Então, assim, eu dedico uma parte do meu tempo de vida para
me dedicar ao outro sem ter esse retorno financeiro, né? Então isso para mim é uma filosofia de vida, é um propósito para mim também, porque o propósito está ligado para além de mim, né? Envolvendo o outro. E aí essa história de ter um propósito que vai além de você tem a ver com o processo de nascimento do projeto Vida e Carreira? Então, são inquietações. Tem uma frase que eu gosto, que eu aprendi com voluntariado, que os incomodados que mudem o mundo. Tem uma frase assim, voluntário, os incomodados que mudem o mundo. Então, se você é alguém incomodado, então seja voluntário, ou seja, tenha uma ação, seja proativo ali, enquanto cidadão, porque o voluntariado traz muito isso, do seu compromisso enquanto cidadão. Então, ser social, que convive, né, com outras pessoas. Então, isso. Eu sempre fui uma incomodada. Então, por conta de incômodos, surge esse projeto dentro dessa organização que eu me encontro, porque eu vou ouvindo as dores, né? Eu ouço as dores do meu paciente, né? Que eu falo aqui com o paciente, do meu paciente. Então, meu paciente pode ser o próprio sujeito do que está ali com a doença, como também o familiar. Ele passa a ser meu paciente também, né? Ou seja, quem o acompanha nessa trajetória. Então, e a questão do trabalho é uma dor. Então, é uma dor muito presente, mas a gente só olha, a gente escuta, acolhe a dor, mas não promove ações para poder trazer alguns recursos para dar conta dessa dor. Então, essa foi minha inquietação. Então, são pacientes que estão em tratamento ou que já passaram por tratamento oncológico, mas que têm dificuldade de voltar para a sua jornada de trabalho ou até para o mercado de trabalho. É isso? Isso. Então, assim, outra questão. Nós vemos muitos projetos que são bons, que são necessários para pessoas que já passaram, né, o pós-câncer, né? Então, depois da jornada de tratamento, de cuidado, enfim, ele está no pós-câncer lá na fase da remissão. Então, e aí surgem esses projetos para você reintegrá-lo no mercado de trabalho. Mas uma das dores que eram levantadas durante essa jornada é as pessoas que estão durante o tratamento ativo. Tá. Então, como que eu faço para essas pessoas que estão no tratamento ativo falar sobre trabalho? E os familiares também, porque ficam muitos projetos voltados para os pacientes e os familiares que algumas vezes tem que fazer ajustes na sua rotina, incluindo o trabalho, tem que se ausentar do seu trabalho, ou tem que realmente pedir pedir demissão, ou às vezes acabam do trabalho, né? Eles têm uma dor, porque aí vem uma dor financeira, vem uma dor também referente à realização, do se sentir útil. Então, o que envolve o trabalho? Então, o nosso olhar para esse projeto é que possa abraçar todos que estão na jornada oncológica. Isso é desde o diagnóstico até a remissão, né? E aqui eu vou pensar também, mas não é o que chega ainda para nós. Vamos pensar nos familiares que tiveram ali, que estão enlutados por câncer, né? Então, eles poderiam também entrar dentro disso, né? Se tiver em algum momento
uma jornada, tiveram um momento, participaram em algum momento de uma jornada oncológica. E o que eles podem esperar desse projeto, Lu? O que eles vão encontrar de suporte que é diferente de outros projetos que têm seus objetivos também, né? Mas qual que é o diferencial do Vida e Carreira? É justamente olhar para o mercado, para o trabalho em si, como um integrante como se ele estivesse integrado à vida. Ele não é algo à parte, e sim a gente começar a trazer um significado do que é o trabalho para aquela pessoa. Então, muitos projetos fazem a reinserção dessa pessoa no mercado de trabalho, que é muito importante e muito eficaz. Entretanto, nós queremos prepará-los para que essa reinserção seja mais alinhada com seus propósitos de vida e que ele possa, de fato, quando ser reintegrado, ele possa se sustentar nesse mercado de trabalho. Então, trazemos a gente traz um novo sentido sobre o que é o trabalho, sobre o que é se sentir útil, sobre estar na vida dele, no contexto da biografia dele, seja daquele núcleo, né, que ele se encontra, ou do sistema, né? Porque às vezes o trabalho ele traz uma história sistêmica, ou seja, de gerações dentro daquela família, para além do que já é cultural, né, que é socialmente construído. Eu percebo, assim, que a doença, e aqui eu não vou reduzir só ao câncer, muitas vezes traz esse processo de transformação sobre como eu quero viver o meu dia a dia, né? E isso inclui a dinâmica do meu trabalho. Então, o quanto o que eu fazia antes faz sentido, tem conexão com o meu propósito de vida atualizado, né? A partir de tudo que foi vivenciado nesses últimos tempos. Então, é interessante mesmo ter a oportunidade dessa ressignificação, desse entendimento, inclusive de como buscar essa nova carreira, né? Como encarar de novo o mercado de trabalho depois de acabar de sair de um processo ou de estar vivenciando um processo de doença que também muitas vezes é obscuro, porque você não sabe se vai funcionar, se vai dar certo, se você vai entrar em remissão, se vai ter cura, se não vai. Então, ter essa equipe de suporte é realmente muito interessante. Como que funciona a dinâmica do projeto? São encontros, é presencial, não é? Focado num público específico ou ele vai ser aberto para a população em geral, que quiser se inscrever? Então, eles acontecem de forma online, num período fechado ali de torno aproximadamente de um mês, encontros semanais. Individual ou em grupo? Né? Sim, em grupo, né? Então, existe, na verdade, eu estou como a idealizadora do projeto, mas eu tenho parceiros, né? Porque eu estou mais na parte identifiquei a dor e fui atrás, né, de recursos para que pudesse acontecer isso. Então, eu tenho uma habilidade que eu estou dentro, né, desse projeto ali também como uma facilitadora ali de conhecimento, então mais na parte comportamental, né, emocional ali. E aí tenho uma parceira, que chama-se Rede Inspiricer, então ela tem também um projeto já com pacientes com câncer de mama, que é de Salvador, então, assim, tá com esse projeto, né, em Salvador, voltado para público com câncer de mama, que queria, né, que tem interesse em fazer essa reinserção. Então, ela tem essa expertise relacionada ao mercado de trabalho, questão de formação de lideranças. Então, ela entrou conosco ali para essa parceria, como também uma facilitadora. E somos em 3, né? E tem uma outra pessoa que é aqui de São Paulo,
que ela se dedica, né, ao mercado em si de trabalho, a análise desse mercado de trabalho e tentar trazer ferramentas para que a pessoa possa se reinserir nesse mercado de trabalho, tá? Então, a gente tem esse trio, né, com algumas outros bônus ali de alguns outros profissionais, seja da parte jurídica, para tentar trazer um pouco desse olhar, né, relacionado a legalizações, a direitos. Nós temos ali também uma parte de acolhimento, então, que a princípio estava com uma universidade na área da psicologia para fazer um acolhimento a tudo aquilo que era mexido ali durante, né, as intervenções das facilitadoras. Então, é muito conteúdo. Então, o que eu faço com isso? O que isso mobilizou em mim? Fundamental. Nossa, muito legal. Espaços de acolhimento, porque assim, nós entendemos que não basta só a questão técnica, né? Então, o que eu faço? Conhecimento técnico, se eu não tenho esses recursos assim para me organizar dentro disso, o que faz sentido para mim, o que não faz, né? E então a gente organiza. Então, o espaço de acolhimento, você organiza essas emoções para depois para os próximos encontros mais organizado e direcionado, né? E até assim um diferencial desse projeto que mesmo encerrando ali os conteúdos que nós temos programados, nós temos um acompanhamento depois de uns meses para ver se aquela pessoa, né? Então, ela entra de um jeito com a expectativa durante o curso, né? Percorre de outra forma, então chega no final com outro formato de mentalidade e aí como que ela fica após. Então, assim, como que de fato ela aplica. Se ela não aplica, quais são as barreiras? Porque a nossa intenção é que, e ok, se às vezes ela fala, não é o meu momento de voltar para o mercado de trabalho, mas ela fica alinhada com os propósitos dela, que não é o momento. Ela não fica mais se cobrando que ela tem que estar naquele lugar. Ou seja, pode ser uma descoberta dentro desse percurso também, entender que não é o momento de voltar, que é de se dar esse tempo, né? Tá tudo de certo. De tratamento, enfim. E só retomando, é para um público específico da instituição ou não? Ele é aberto? Na primeira turma, nós tivemos um público mais específico, né? Então, assim, a divulgação foi para pacientes onquematológicos, né? Pensando na instituição que eu me encontro. Mas aí nós vimos que outras pessoas, assim, as pessoas com outros tipos de cânceres, também ficaram interessadas. Aí abrimos, então, para todos os tipos de cânceres, ok? Então, não tem mais né, a especificidade onquematológica, câncer no sangue, mas sim todas as pessoas que estiveram na jornada oncológica, né? Então, seja pacientes ou familiares, eles podem ser contemplados com esse curso, né? Com esse projeto. E então, enfim, né, a gente tem aí boas perspectivas, né, que a gente possa transformar mais essa realidade, né, do que é o trabalho, né, e o que o trabalho representa na vida. É gratuito, Lu? Gratuito. Gratuito, muito bem. Eu vou colocar aqui, na ocasião da gente, quando a gente colocar o podcast no ar, vocês vão acompanhar também nos nossos feeds, né? Tanto no nosso quanto no da Lu, lá no Instagram, a divulgação desse podcast, mas quem assistiu depois e quiser voltar lá no feed para localizar essas informações, vai ficar disponível. E a gente também põe todos os detalhes para que as pessoas possam te procurar para se inscrever ou tirar mais dúvidas a respeito do projeto. Vou colocar aqui embaixo o perfil da Lu no Instagram, para quem está só nos ouvindo, Luciana Teles, com 2 L's, sf.psi. É isso? Luciana Teles, com 2 L's, f.pc. Que acho que faltou. Acho que faltou um S a mais, né? Desculpe.
Super. Luciana Teles, F.psi, Teles com 2 L's. Pronto. Então, Muito bem. E vou convidar também a Lu para poder trazer algumas fotos dessa jornada, seja da faculdade, desses trabalhos voluntários, para compor aí essa nossa publicação e vocês conhecerem um pouquinho mais dessas experiências dela de uma forma visual, conectarem essas vivências que ela trouxe com as imagens, acho que ficaria bem bacana. Manda pra gente. Legal, né? Muito sim, bom. porque a gente, né, vai trazendo, você vai conseguindo identificar, né, trazendo concretude para aquilo que eu falo, né? Isso. Então, quem já viu, tá se localizando agora na foto com a fala. E acho que Vou mostrar eu palhaça, onde eu comecei. que legal, eu quero. Vai ficar Onde eu lindo. comecei com palhaço, assim, sabe? Né, você perguntou sobre o projeto, né? Assim, como que surge o projeto Vida e Carreira, né? O que eu trabalho, né? E, assim, para mim, além das dores do paciente, que a princípio foi essa intenção desse projeto, ela se conecta com a minha jornada de vida, que teve muitas cobranças. Eu falo de vida, e aí vida está dentro do profissional, está dentro da vida, ele não é algo separado. Então, é minha jornada em que eu tinha que... Eu me achava uma estranha no ninho. Então, assim, o meu percurso, né, a minha trajetória profissional dentro da psicologia, desde as minhas escolhas, ali no momento da minha escolha inicial ali, com a psicologia, e depois dentro das minhas especializações, dos trabalhos que eu realizei, eu falava assim, mas por que a Luciana caminhou por tudo isso? Às vezes eu me estranhava. Uhum. Falava assim, peraí, você não acha que você tá abrindo muita aba, assim, você não tá... E aí hoje eu vejo que não. Então, tudo faz sentido, porque hoje os lugares que eu me encontro, eu não estou só em uma organização, então, assim, eles se sustentam também pelo voluntariado, a gente faz acontecer com a força do voluntariado, com o trabalho em rede. Então, nós crescemos, nós nos desenvolvemos com essas conexões. Uhum. Então, hoje, assim, eu sou muito grata, sabe? A minha jornada. Então, eu reverencio a minha jornada. Mas chegou uma época em que eu criticava a minha jornada, né? Então, hoje, e é isso que eu passo hoje, quando chega um estudante de psicologia, um recém-formado em psicologia, fala assim, o que eu estou fazendo não faz sentido. Eu quero chegar em tal lugar. Mas eu falo assim, faz muito sentido. O que você tem, ninguém vai ter, assim, a sua trajetória. É o repertório, como você falou, Mara. É única, né? E isso tudo te ajuda no seu olhar para aquele que te procura. Te ajuda a você buscar ferramentas, recursos de cuidado. Então, assim, eu falo que a minha jornada me fez ressignificar o que é cuidar. A minha jornada me fez, de fato, exercer com sabedoria a minha profissão, sabe? A Luciana jogou, pôs a bola assim na frente do gol. Eu vou chutar. Lu, qual é a moral da sua história? Conta para nós. Tem uma frase que é muito presente, que me emociona, que, como eu te falei, me cobrei muito. Eu tenho uma frase comigo que é: seja gentil com você. A gentileza, ela é um recurso em que você consegue se conectar com as suas necessidades, com as suas emoções. E isso vamos pensar em Jung, das suas sombras,
sabe? Daquilo que você não quer entrar em contato. Isso faz parte de você ser gentil. Gentil não é aquela coisa gostosinha, confortável. Gentil é entender de que lugar você fala, qual é a sua história. Quando a gente fala seja gentil, gentileza gera gentileza, que é quando a gente fala para você ser gentil com o outro, né? Ser simpático, ser gentil. Simpatia, né? É outra coisa. Fala mais sobre mim do que sobre o outro, né? Sim. Mas a gentileza é você entender as necessidades do outro, né? E para que você possa, de fato, se relacionar com esse outro. Então, quando eu falo, seja gentil, então é isso que né, eu trago para minha vida. Seja gentil com você, porque a gente precisa disso, a gente precisa se conectar, né, conosco, entender quem nós somos na nossa totalidade. E tem uma frase de Nietzsche que fala assim, né? Ninguém pode construir uma ponte, né? Por você. Você que tem que, mais ou menos assim, você que tem que construir essa ponte para que você possa percorrer, né, o fluxo da vida, né? Para que você possa cruzar o fluxo da vida. Ninguém pode fazer isso por você. Então, por muito tempo, eu achei que eu tinha que ter muitas mãos para fazer isso, sabe? Eu preciso desse outro, eu preciso disso, né? Ou ficava me baseando, eu deveria ser assim, e isso precisava de mim. Então, a ponte, ela pode ter os seus fornecedores ali para você pegar as madeiras, vamos pensar assim. Mas assim, você é o construtor. Exato. Então eu fui vendo que eu construí isso, sabe? Fala assim, nossa, você chegou até aqui como, né? A minha trajetória. A psicologia certamente agradece você ter escolhido permanecer nesta área e você trazendo essa frase que representa a sua história e toda essa dinâmica de cuidado que você sempre teve. Eu acho que isso reflete muito essa essência da profissão de olhar para si e ajudar o outro a olhar para si mesmo, né? Então, eu não sei se isso ainda é uma dúvida no seu coração, mas eu, assim, vejo você muito psicóloga, Lu, muito mesmo. Privilegiados os seus pacientes, viu? De verdade. De verdade. Obrigada. Né, e o que a oncologia me trouxe, e não foi só a oncologia, porque a gente vai para, né, as outras áreas, né? Então, que eu falo que. Mas foi com a oncologia que surgiu os cuidados paliativos também na minha vida. E aí foi que a gente se encontrou, né? Que a gente teve o nosso encontro. Então, muito grata, assim. Às vezes já tive umas perguntas assim: se você morresse hoje, você estaria feliz? Né? Eu sei que felicidade é um estado. Mas eu estaria feliz, porque eu sou grata e estou grata por tudo que eu vivi, né? Estou em paz, tranquila, pela minha jornada. Lu, muito obrigada, mesmo. Foi muito gostoso papear com você hoje, trazer um pouquinho da sua jornada. A gente sabe que também é só uma fotografia perto do todo, mas já aproxima a gente um pouco mais, né? Os nossos ouvintes, quem está nos assistindo, um pouco mais da grandeza que você é. Muito obrigada pelo seu tempo, por compartilhar conosco sua história. E para quem está assistindo a gente, foi um prazer enorme ter vocês também conosco, né? Quer deixar um tchauzinho especial para alguém aí, Lu? Fica à vontade. Quero primeiro agradecer esse espaço, agradecer esse nosso encontro, esse nosso vínculo tão significativo para mim, e estar aqui compartilhando com todos vocês, seja quem está assistindo, quem está ali na escuta também. Então, que vocês possam aproveitar, filtrar aí o que faz sentido para a vida de vocês e aproveitem cada segundo, acolham a sua jornada. Obrigada. Perfeito.
Esperamos que essa nossa conversa traga luz e inspiração para o seu dia. E não esqueça de seguir o nosso podcast, ativar as notificações para você não perder nenhum episódio. Eu agradeço mais uma vez a todos, Lu. Um beijo no seu coração e até a nossa próxima trilha.